Olá, como vai? Quinta-feira, vamos de quinta-feira, bora trabalhar, temos compromissos, mas amanhã já é feriado, porque amanhã é sexta-feira de Páscoa. Amanhã é o dia que comemoramos, celebramos o sacrifício de Jesus, não é? Historicamente, a igreja comemora a sexta-feira da Paixão, sexta-feira da Páscoa, que foi o dia que Jesus expirou na cruz do Calvário por você e por mim. Mais ou menos às 15 horas, Jesus deve ter expirado, não suportou mais a dor, o sofrimento, mas ele entregou-se ao Pai e expirou e disse, está consumado, né? Aquelas palavras célebres. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, se dirigindo àqueles que o pregaram na cruz, os que o crucificaram e os que o condenaram. Entre eles Pilatos, que lavou as mãos, não é? Mas da quarta para a quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, de ontem para hoje, Jesus passou a noite inteira sendo condenado de quinta para sexta, de quarta para quinta ele realizou a ceia e preparou-se, foi para o Getsemane, e então à tardezinha da quinta para a sexta, eles foram buscar a Jesus porque Judas o havia traído, e diz assim o verso 4, capítulo 18 de João. Estas cenas são incríveis. Sabemos que a cena da crucifixão é dolorosa, via dolorosa, não é? Onde Cristo teve que carregar a cruz com uma coroa de espinhos cravados na cabeça, sangrando, suando, tendo que carregar o seu instrumento de morte. Foi realmente horrível. E isto tudo por você, não se esqueça, e por mim. Então, 18, o verso 4 diz assim, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Quem estavam ali atrás de Jesus, buscando a Jesus, era Judas, que o traíra, com os policiais, com a guarda de segurança dos romanos, os guardas romanos, vieram para prendê-lo. E então, verso 5, respondeu-lhe a Jesus, disseram o Nazareno, e então Jesus lhes disse, sou eu? Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. E quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Você já parou para ler e pensar nesta passagem, neste registro? Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram para trás. Tamanho foi o poder que emanou da voz de Jesus naquele momento, e para que eles sentissem que eles estavam diante do Filho de Deus, e que Jesus tinha poder sobre eles para destruí-los, para fulminá-los, se ele quisesse. Mas Jesus não fez por você e por mim, porque ele sabia do plano da redenção, do plano da salvação, do resgate pelo qual ele veio, e então ele entregou-se aos soldados romanos e passou a noite de quinta-feira para sexta-feira sendo julgado, sendo acusado, sendo cuspido, sendo açoitado, zombado, numa das mais infames e vergonhosas audiências de julgamento no Império Romano, porque primeiro, só para vocês terem uma ideia, eu sou advogado, nós estudamos o direito romano profundamente quando estávamos academicamente falando na faculdade. O nosso direito, a fonte do nosso direito é o direito romano, e a primeira regra áurea, a primeira lei do direito romano era não julgar qualquer pessoa que fosse durante a noite. E o julgamento de Jesus ocorreu exatamente nas horas escuras do dia, que era a noite e a madrugada fora. Quando amanheceu, Jesus já estava exausto, cansado, e depois então dali ele foi chicoteado para depois carregar o seu instrumento de cruz e ir pela via dolorosa até o Calvário e lá ser sacrificado, ser crucificado, assassinado por conta dos nossos pecados, do meu pecado e do seu pecado. Você já parou para pensar nisso?
Mas eu queria me deter aqui, onde diz o verso 5, diz assim: ora, Judas o traidor estava também com eles. Seria fácil eu aqui, usando um mecanismo um argumento de convencimento, dizer assim: você já traiu a Jesus? Você sabia que se você pecar, que se você der as costas para Jesus, você estará traindo a Jesus? Não, isso não é verdade. Isso seria apenas uma argumentação forte para alguém que não conhece profundamente a palavra de Deus. Você e nem eu traímos a Jesus. Nós fomos o motivo pelo qual Jesus foi traído. Porque Judas, ele aceitava a Jesus para qualquer coisa, para qualquer missão para a qual ele entendia que Jesus veio, menos como salvador dele. Judas queria que Jesus fosse o seu rei. Judas queria que Jesus fosse o rei de Israel e libertasse, trouxesse liberdade para o povo de Israel, liberdade social, liberdade física, liberdade política e pública. Era isso que Judas queria, que ele reinasse, levantasse o cedro, a bandeira de Israel, a bandeira de Davi. Mas Jesus não veio para isso. Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Então não foi nós que traímos a Jesus, foi Judas. Judas traiu a Jesus. Quando nós pecamos, sabe, então se confirma a nossa salvação lá na cruz do Calvário. Quando você peca e eu peco, nós temos um advogado agora vitorioso, que foi vitorioso na cruz do Calvário. É Ele que intercede por nós, Ele morreu em nosso lugar, Ele tem poder expiatório, Ele tem poder de justificar você e a mim, porque Ele morreu em teu e meu lugar sem nenhum pecado. Então Ele tem mérito para interceder por nós e nos conceder como se fôssemos justos. Diante do Pai, Jesus apresenta a sua mão com os cravos, as marcas dos cravos, onde está ali o seu nome e o meu nome, e ele apresenta a Deus o Pai e diz assim: olha, pelo Nelte eu morri. E Jesus diz assim: sim, filho, eu aceito o teu sacrifício e aceito o Nelte como se ele fosse justo, porque mérito algum eu tenho e nem você também tem. Não se preocupe que você não traiu a Jesus. Você apenas foi o motivo da sua morte. Então seja agradecido, porque agora você está liberto, porque Jesus deu a sua vida preciosa por você e por mim. Sabia disso? É isso, amigo, amiga. Esse é o verdadeiro cristianismo, essa é a verdadeira regra, razão do Evangelho. O Evangelho eterno é Jesus Cristo. Mas você tem agora a oportunidade de dizer: sim, Senhor Jesus, eu aceito a sua morte em meu lugar. Sim, Senhor Jesus Cristo, obrigado, porque aonde havia dor, agora há alívio. Aonde havia perturbação, conflitos, agora há paz. Onde havia desesperança, agora há esperança. Onde havia morte, agora há vida. Incline a sua fronte e vamos orar. Se puder, bom Deus, obrigado porque o Senhor veio a este mundo. Passou a noite toda sendo condenado, acusado e julgado injustamente. Numa sessão de audiência que foi uma verdadeira farsa, uma verdadeira vergonha, infame foi aquela noite, porque Roma não julgava ninguém à noite, mas julgou ao Senhor, o meu amado Jesus Cristo. Ó Pai querido, tenha misericórdia de nós. Aceite-nos como filhos teus, perdoados por Jesus Cristo. Em nome dele oramos, rogando a presença do Espírito Santo, agradecido. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.